Entendi, professor. Acho que dá para passar para mais uma pergunta aqui no nosso só mais pequeno uma esquema que a gente fez. Que eu estou com sede, acabou minha água. Eu fui buscar água também ali. Mas uma pergunta que a gente desse lado que a gente trata principalmente no nosso grupo de estudos, em que esse ano a gente estudou primeiramente sobre o impeachment, por meio de um livro chamado Como Remover o Presidente, e agora estamos estudando as instituições e as relações delas num livro chamado Batalha dos Poderes, de Oscar Vilhena Vieira. Ambos os professores que escreveram, tanto o Oscar quanto o Rafael Maffei do primeiro semestre, são professores de cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação em Direito Constitucional. E uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, e é uma pergunta que sempre vem à tona nesses núcleos, principalmente nessas reuniões que a gente promove. Qual a sua avaliação pessoal sobre a Constituição de 1988? Você considera que ela é a melhor Constituição que a gente já teve, como este que vos fala? Ou você considera que teve coisa melhor? A atual crise política se deve majoritariamente aos arranjos que essa Constituição fez? Uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, assim, uma pergunta inteligente. Uma pergunta depende. Depende do quê? Então, primeiro nós vamos separar a Constituição, o texto da Constituição. Nós vamos separar o momento vivenciado. O momento vivenciado até os últimos, vamos falar, 4 anos, 6 anos, tira os últimos 6 anos, foi um momento democrático. Então, na história da organização constitucional brasileira, foi o melhor momento que nós vivenciamos. Então, se você compreende uma Constituição como o seu texto e sua aplicação foi o melhor, a melhor Constituição vivenciada, ou seja, uma normalidade e uma normatividade constitucional. Um texto constitucional, uma experiência constitucional. Retirado esses 6 meses, porque de 6 anos, porque a partir de 6 anos os fatos se precipitaram e os fatos tomaram uma dinâmica que é difícil até mesmo avaliar e que é difícil se nós não estamos diante de uma crise constitucional. Então, excluído esses 6 últimos anos, digamos assim, o período anterior foi um período, todo o período anterior, iniciado em 88, foi um período de vitalidade constitucional, porque nós tivemos um texto que permitiu que houvesse inclusão, nós tivemos um texto que permitiu que houvesse democracia, nós tivemos um texto que permitiu que houvesse alternância no poder, nós tivemos um texto que possibilitou eleições justas. Repare, estou frisando 6 anos, tira 2022, 6 anos, quando dá 2013? 10 anos, 9 anos. Excluídos os 9 anos, excluídos os últimos 9 anos, nós tivemos um período muito bom. A partir de 2013, parece que essa vivência constitucional tomou um caminho de crise que nós não sabemos mais o que é. Então, o conjunto de 2013 para cá degringolou. A pergunta que você fez e a pergunta que se faz é: este degringolar, esta crise, ela tem uma origem congênita, ou seja, ela tem uma origem genética, ela está na origem, ou ela foi algo que ocorre no seu decorrer, ou seja, na sua vivência, a crise se instala por N fatores. Você mencionou uma obra e você mencionou a obra do Oscar Vilhena. Oscar Vilhena vai dizer que ela vai aparecer num determinado momento, que ela vai surgir num determinado momento, ou seja, em que um pacto que se sustentou por meio de um crescimento econômico e distribuição de rendas, em um determinado momento não dava para fazer mais.
como não dava para fazer mais os dois juntos, não se permitia mais a vivência entre elas, como toda Constituição é pacto. Como toda Constituição é pacto, é concordância entre forças emergentes, houve a crise. Então, a origem, segundo o Oscar, não seria congênita. Ela aparece num determinado momento por uma variável externa. Nós temos um outro autor, que você não citou e eu não passei para vocês lerem, mas ele é da área da filosofia, ele é da área da filosofia da Unicamp, que é o Marcos Nobre. O Marcos Nobre vai identificar um problema congênito. Ele vai dizer que a estrutura já tinha elementos para dar este problema. E algo que ele vai chamar, que ele vai criticar muito, e aí na receita que ele oferece para o que emergir daqui para frente não dá para se continuar mais com o presidencialismo de coalizão. E quando a Constituição foi pensada, ela foi pensada com o presidencialismo de coalizão. Então eu tenho duas posições. Em um determinado momento da minha vida, eu continuo defendendo que ainda que este período excluído, esse período de 88 a 2013 tenha sido um período virtuoso, o nosso texto não era o melhor, porque o nosso texto não refletia a realidade brasileira. Ou ele se propunha a nos trazer algo, que não era brasileiro, entendeu? Só que hoje, em um momento de crise que nós estamos vivenciando, e eu pontuei isso, que eu estou revendo a minha posição, ou estou procurando aprender o tempo todo, a nossa Constituição de 88 é a única coisa que nós temos. Se nós a perdermos no atual momento, eu não sei o que nós teremos pela frente. Talvez nós não, porque eu estou falando em Constituição e estou falando em democracia ao mesmo tempo. Eu não consigo compreender a existência da Constituição sem democracia. Não sei se foi claro. Claro? Ficou excelente, professor. Adorei a intervenção do senhor a respeito da Constituição de 1988. Quem é analista aí para passar para... Enquanto a garganta do professor não seca por completo? Agora é minha vez, né, eu acho. Bom, eu quero ver quem é que vai aguentar escutar 3 horas me falando. Eles vão dar conta de editar e transformar isso aí, eu acho que em mais de uma versão, provavelmente. Mas vamos lá. Sobre a Constituição ainda, a atual crise política do Brasil, se deve a ela? O que o senhor acha a respeito disso? A atual crise do Brasil se deve a ela? Não é. Eu acredito que de forma nenhuma. A crise brasileira, ela tem várias variáveis e elas não são... repara, são várias variáveis. Então eu tenho variáveis institucionais. O que eu quero dizer com variáveis institucionais? Eu tenho problema de instituições, sim. Tá? Então, que problemas de instituições nós temos? Um deles é um problema, por exemplo, do próprio sistema de governo presidencialista, junto com o sistema partidário e junto com o sistema eleitoral. Porque nós temos o sistema presidencialista, é um sistema que exige o diálogo entre 3 poderes, é um sistema que sempre está em conflito, porque um poder anula o outro. Como um poder sempre anula o outro, a única maneira de evitar que um anule o outro é por meio do diálogo. Se você retira o diálogo, você só tem o conflito, você não tem a dinâmica e você não tem a governabilidade. Como que você permite o diálogo? Você permite o diálogo possibilitando que, por exemplo, o presidente da República tenha um apoio de um grande número, de um número coeso de partidos. Um número coeso de partidos, você vai ter só um número coeso de partidos se houver um número pequeno de partidos e, às vezes, um número de partidos fortes, partidos que têm uma determinada ideologia. Então, por exemplo, eu tenho um governo de esquerda, que o governo de esquerda tenha o apoio de um grande partido de esquerda. O que ocorre com o país? O país tem
Um monte de partidos. Hoje, ainda nessa última eleição, os partidos diminuíram, caíram para 20. Mas nessa legislatura, são 30 e tantos partidos. Então, com 30 e tantos partidos, como que você faz o diálogo? Como que o presidente faz o diálogo com 30 legendas? Que não tem, às vezes, ideologia. Só tem duas formas, às vezes. É comprando o apoio. Entendeu? Então, aí você tem um problema institucional intrínseco. Por que você tem essa série de legendas? Você tem essa série de legendas por causa do sistema eleitoral. Porque se o sistema eleitoral ele é proporcional e não tem formas de racionalizar, é negócio ter partido. Por que é negócio ter partido? Porque quando você tem partido, você tem fundo eleitoral e você tem fundo partidário. Quando você tem fundo eleitoral e fundo partidário de 5 bilhões a ser distribuído em tempo de televisão, você emprega, por exemplo, a gráfica da família. Repara, você se perpetua no poder, se você ganha, às vezes, concessão de televisão. Então, repare, nós temos um problema institucional que envolve o sistema de governo, esse problema que é o sistema de governo, que é o presidencialista, que precisa do diálogo. O diálogo precisa ter um número racional de partidos. O número racional de partidos não é possível por causa do sistema eleitoral. Por que o sistema eleitoral não muda? Porque quem muda o sistema eleitoral é quem está no poder. E quem está no poder não quer mudar, porque se ele mudar, ele pode perder o lugar dele. Ou ele sempre decide em favor para se perpetuar no poder. Então acaba sendo algo que você não consegue resolver. Então, repare, essa é uma crise institucional. Para complicar todo este problema, a Constituição de 88, quando ela veio de uma forma em que toda a classe política, se vocês pesquisarem, a classe política não é de agora, mas a classe política estava com a moral lá embaixo. A classe política não era bem, como que eu posso dizer? Ela não era bem... ela não era bem vista. Então, o Constituinte de 88 optou por dar uma grande ênfase no judiciário. Então, o judiciário ganhou pela Constituição uma série de poderes. Quando ele ganha uma série de poderes, as medidas que existiram para racionalização, como, por exemplo, a cláusula de barreira, que diminuiria o número de partidos, elas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal enfiou Então, repare, nós estamos com um conflito entre poderes. Então, essa é uma cláusula. Um sistema que foi idealizado no modelo do Montesquieu para que houvesse conflito, porque o conflito ia impedir que um abusasse de que um limitasse o outro. E aí a única maneira de governar seria a governabilidade. Dois dos poderes, tal qual desenhados, não conseguem fazer o diálogo. Um terceiro entra no meio, ao invés para possibilitar o diálogo, para falar o que ele acha o diálogo. Então a crise está armada. Então eu tenho um problema institucional. Ponto. Então, se você perguntar para mim se existe uma variável institucional e constitucional, eu digo, existe. Aí a segunda pergunta, é só ela? Não é só ela. Não é só ela. Por que não é só ela? Não é só ela porque nós temos um impacto externo. E se vocês estudarem, pararem para olhar, vocês verão que externamente nós estamos importando, às vezes, de uma forma, como direi, não desperta, nós estamos importando modelos ou opções de radicalização externa que estão chamando de populismo. O que aconteceu externamente? Olha só, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha se destruído. O mundo, ao se destruir, ele falou, precisamos nos reconstruir. E que jeito que eles se reconstruíram? Por meio de investimento de capital. Então, o próprio capitalismo disse, olha,
a própria ordem econômica. Nós temos que ceder os anéis para não perder os dedos. Então é a partir daí que nasce o Estado Social. O Estado Social ele vai gerar crescimento econômico e inclusão. Então as gerações, uma geração anterior sempre pensava na geração futura como melhor do que a anterior. Eu vou ser melhor que meus pais. Eu vou ser melhor, os meus netos vão ser melhor que meus avós, eu vou investir. Então, houve este crescimento. Tá? Isso, quem vai identificar isso é o Piketty. Em determinado momento, quando surge o padrão neoliberal, os caras acabam com isso. E a única preocupação, eles vendem a ideologia, e existe uma ideologia neoliberal de ausência do Estado, de não possibilidade de crescimento, e é só a mão invisível, cada um por si, e que o crescimento econômico por si vai se encarregar de distribuir renda. Não distribui. E gerou, e fez com que os grandes e os capitais fossem para um lugar onde se produzisse mais dinheiro. E ao fazer isso, eles acabam explorando mais facilmente uma geração ou chegam a deixar desamparado outras. Naquele estado social que existia anteriormente, o ser humano conseguia obter a inclusão. Ele conseguia obter a inclusão por meio do quê? Por meio da associação em partidos, por meio da associação em sindicatos, por meio da associação, ou por meio da utopia até mesmo de um Estado socialista, por meio da realização da coisa. Quando isto ocorre, ele se vê desempregado e esses agrupamentos que existiam e que tinham capacidade de organizar e barganhar, eles perdem força, porque eles não conseguem competir com o mercado. E ao não competir com o mercado é tão forte, fala, não é meu interesse, eu saio daqui e vou embora. Aí a grande parte da população ficou desamparada. Então, por exemplo, a geração futura não tem mais a certeza que ela vai ser melhor que seus pais. Ela não tem mais a certeza que ela vai ser melhor do que os seus antepassados. E se aquelas organizações políticas, sociais, de trabalho, que lhes davam proteção, lhes serviam, ele passou a ir atrás das ideias fáceis. E as soluções não são fáceis. E as soluções fáceis são oferecidas pelo populista. Porque o populista, em grande mensagem, ele vai falar, olha, existe uma elite econômica que quer, na verdade, a universalização dos direitos humanos, mas você que é trabalhador, que mora na cidadezinha, você está desamparado em face de coisa. E essa é uma solução autoritária, que é chamada populista. Essa solução se apresentando no mundo. E essa solução veio até nós. Então eu vou me referir, esta foi a solução de um Trump, esta foi a solução de um Orbán, quer dizer, essa é a ideia de um Orbán na Hungria. Esta é a solução da mulher, Melon, que ganhou na Itália. Giorgia Meloni. Meloni, que ganhou na Itália. Então o que? Antigamente, olha só, até o momento do mundo bipolar, você tinha o sonho da utopia socialista, era o Estado socialista, era o Estado da inclusão. Quando cai o Muro de Berlim, a utopia socialista cai. Ele substitui pela utopia da democracia liberal. Aí vem, se vocês assistirem o discurso dos presidentes americanos, nós implantaremos a democracia liberal no resto do mundo, porque a democracia vai trazer a felicidade. Essa segunda utopia está morta também. E agora estão apresentando uma utopia autoritária, que curiosamente é uma utopia autoritária que nós vivenciamos na década de 20 do século passado. Porque na década de 20 do século passado, que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial, vão ser as democracias ocidentais fragilizadas diante de soluções autoritárias como o fascismo, como o nazismo, como o franquismo, ou como o salazarismo, ou como o integralismo no Brasil. Então, compreende?
nós temos uma variável institucional, mas nós temos uma variável internacional e ideológica que vem com a ideia de guerra cultural, inclusive, ou seja, uma guerra de cultura para cisão e polarização. Ou seja, polarização fake, polarização falsa. A polarização, ela existe, ela é natural, às vezes com ideias, mas a polarização, às vezes, pode ser planejada e fabricada para trazer ganhos políticos. Então eu posso te polarizar da seguinte maneira: você ser a favor ou contra um assunto que você não tem conhecimento nenhum, que só um técnico saberia. Por exemplo, como se cura a Covid. E as pessoas brigam e se matam. Eu sou a favor da cloroquina, eu sou contra a cloroquina, eu sou a favor de não sei o que lá, eu sou contra. Repare, isso é feito para dominar. Então, é um grande planejamento internacional. Então, segundo eu tenho uma variável institucional, eu tenho uma variável internacional, eu tenho uma variável cultural. Por que eu tenho uma variável cultural? Porque eu tenho um país desigual e que o país não fez o seu serviço de casa na inclusão. Porque quando eu falo em inclusão, eu me reporto não somente à inclusão econômica e social, mas inclusão educacional. Luzes. O brasileiro, às vezes, corre atrás do ganha-pão. Eu pergunto, às vezes existem mães, e aí, por exemplo, eu acho que caiu, esqueci o nome, é o quarto D, que caiu na FUVEST, não é quarto de despejo, como que chama a obra? Quarto de despejo? Quarto de despejo. Quarto de despejo. De uma mãe, repare só, uma mãe, quando acorda às 6 horas da manhã, ela não sabe como ainda às 6 horas da manhã ela vai conseguir, até o final do dia, arrumar comida para o seu filho. Tá? Então, uma mãe que não sabe, ela tem que se dividir para descobrir como arrumar a comida para o seu filho. Uma pessoa que tem prioridades na sua preocupação, tem tempo, às vezes, para sair e votar, ela pode se dar o luxo de pegar um ônibus, se dirigir até uma sessão de votação e votar. Então, esse é um problema de abstenção que nós teremos em eleição. Porque a prioridade é outra, a prioridade é comer. E sem contar que é um problema. Então, nós temos um problema de ausência de inclusão, e além de um problema de ausência de inclusão, nós temos uma elite econômica que se preocupou em gastar todos os seus recursos econômicos em bens de consumo. E como todos os bens são bens de consumo, são bens que se consomem, que pela sua essência tem que desaparecer, e não se preocuparam em investir na própria alma, e quando eu digo na própria alma, na própria construção intelectual. Então a sua visão é preconceituosa, ou a sua visão é superficial, entende? Então é essa mesma elite que não investiu em si. Então nós estamos num cenário cultural complicadíssimo, entendeu? Porque, ou seja, é a ausência de luzes e a ausência do necessário em razão da desigualdade econômica. Então aí nós temos um problema econômico, social e cultural, entendeu? Por exemplo, é uma elite que não consegue, que não se sente vexada, que não se sente horrorizada diante de uma desigualdade escabrosa. Porque, afinal de contas, não existe república se não houver igualdade. A república é o espaço onde o outro se encontra de forma republicana igual. Se você não se encontra de forma republicana ou igual, uma elite que não compreende isso, você não tem república. Então, repare, eu só fiz três recortes que eu estou pensando agora com vocês. Tem N recortes que eu tentei ser, dentro do podcast, o mais didático possível,
para tentar compreender o problema que vocês estão me trazendo, mas a questão é mais embaixo.